Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos fazer a conexão com o banco de dados SQL Server, tá bom, gente? E isso utilizando a classe PDO. Primeiro, nós vamos criar aqui um arquivo que eu vou chamar de com_SQL Server, de uma forma abreviada. Dou Enter. Vou colocar aqui os delimitadores do PHP e vou utilizar aqui uma função para descobrir qual é a versão que estamos utilizando do PHP. Nesse caso, PHP Info. E assim que você salvar, você volta para essa tela, dá um refresh e podemos clicar em com_SQLServer.php. Prontinho. Dessa forma, a gente consegue ver qual é a versão do PHP que estamos utilizando. Que nesse caso vai ser a versão 8.0. Tá bom, gente? Com base nisso, nós vamos abrir uma guia, pesquisar driver PHP SQL Server e pressionar a tecla Enter. Chegando aqui na tela de resultados da pesquisa, a gente vai ter aqui baixar os Microsoft Drivers for PHP, ou melhor, baixar os drivers PHP para o MySQL Server. Clicando aqui em cima, nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de atenção nessa página. Por quê, gente? Aqui nós temos como baixar a versão atual, que é a versão 5.12, tá bom? Porém, essa versão ela pode não ser compatível com o PHP que nós estamos usando. Então, recomendo que você desça um pouco mais e vindo aqui em versões anteriores, você vai clicar sobre este link. Versões anteriores do Microsoft Drivers para PHP. Tá bom? Clicou aqui em cima, você vai ter as versões anteriores. E descendo um pouco, a gente vai ter algumas recomendações, né? Algumas notas explicando para qual versão do PHP é esse driver. Tá bom? Então, descendo um pouco, nós temos aqui suporte para PHP 8.2, não é essa versão. Suporte para 8.1. E aqui nós temos suporte para 8.0. É essa versão que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vindo aqui em baixar pacote do Windows, você vai dar um clique. Esse download ele acontece de uma forma muito rápida. Você vai clicar aqui na pasta para poder mostrar o local onde esse arquivo foi baixado. E antes de fazer a extração desse arquivo, eu vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta de SQL Server. Tá bom? Tecla Enter para confirmar. E agora, dois cliques sobre esse arquivo que acabamos de baixar. Prontinho. Clicamos em Yes. Clicamos em Browse. E agora a gente vai procurar essa pasta. Downloads, vou expandir. Descendo aqui um pouquinho mais, nós temos... Cadê? SQL Server. Tá vendo, gente? Aqui você vai selecionar e dar um OK. E agora, mais uma vez, OK. E parabéns, OK de novo. Podemos remover aqui o arquivo e acessar a pasta SQL Server. Dentro dela, eu quero que você procure por PHP PDO SQL Server 80 TS X64, que é a versão de 64 bits. Então nós temos aqui o driver PDO e descendo um pouco mais, a gente tem aqui também o driver SQL Server. Esses dois aqui, tá, gente? PHP PDO SQL Server e apenas PHP SQL Server 80 com TS aqui no final, tá vendo? Seleciona os dois, segurando o Ctrl, você pode pegar o primeiro e depois o segundo, tá bom? Ctrl C copia. Então lembrando aí, tá, gente? Tem que ter o TS aqui no final, tá bom? A versão 80. Olha só, a mesma coisa. A diferença desse para esse é que esse aqui tem um PDO e esse não. Copia.
Vem aqui no disco local C, 2 cliques em champ, PHP 2 cliques também, este também, e agora a gente vai apertar aqui Ctrl V. Como eu já fiz isso uma vez, ele vai perguntar se eu quero substituir, tá bom? Eu posso clicar aqui em cima, sem problema nenhum, posso ignorar isso. Como você estará fazendo isso pela primeira vez, o que vai acontecer? Você vai colar sem essa janelinha que apareceu para mim, tá bom? Repetindo, vem na pasta do champ, acessa o PHP, dentro do PHP você vai ter a pasta est, que é a pasta de extensões. 2 cliques aqui, e aí você vai colar aqui dentro, tá bom? Bom, terminou esse processo, o que você vai fazer? Aqui eu já posso fechar, eu volto aqui para a parte do champ, e aqui na direção do Apache, eu tenho config. Vou clicar sobre ele, depois php.ini, e aqui eu vou procurar aquela parte das extensões, tá bom, gente? A gente pode percorrer aqui utilizando o scroll, ou, se preferir, você pode também fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu posso apertar Ctrl F, digitar extensão, e aí eu vou clicando em localizar próxima, tá bom? Porque aí ele vai percorrendo por essas palavras, né? Por essa palavra extensão, e a gente vai chegar mais rapidamente aonde a gente precisa. Deixa eu só afastar um pouco. Ó, prontinho, gente. Cheguei na parte das extensões. Então aqui nós temos todas as extensões que estão configuradas. A gente vai acrescentar mais 2 extensões, tá bom? Então você vem aqui, eu já tenho as 2 aqui, tá vendo, gente? Você vai digitar extensão igual, e aí você vai pegar, deixa eu voltar aqui rapidamente. Você vai pegar esse nome aqui, ó, PHP PDO SQL Server 80 TS x64.dll, esse nome completo, e você vai colar aqui da mesma forma que eu fiz, tá vendo, gente, ó? Ok? E você vai pegar também PHP SQL Server 80 TS x64, tá bom? Pega esse nome completo também, você pode apertar F2, caso você queira renomear. Aí você seleciona tudo isso, tá bom? E aí você volta aqui, e aí você vai colar aqui, ó. Pronto, tá bom? Então perceba que é a mesma coisa, tá? Tendo aqui configuradas as 2 extensões, você já pode apertar Ctrl S para salvar, fechar e voltar para o VS Code. No VS Code, a gente vai fazer a nossa conexão. Bom, eu vou aproveitar parte da conexão do PDO que a gente já tinha feito. Vou selecionar esse pedaço aqui, Ctrl C copia, venho para cá, Ctrl V cola. E aí eu vou fazer uma limpeza aqui para deixar uma quantidade menor de código para que a gente possa conversar sobre isso. O echo eu vou manter. Então olha só, gente, que legal. Ajeitando aqui o nosso código. Olha que legal. Então nós temos aqui a variável PDO, que vai guardar uma instância da classe PDO. Aqui nós temos o MySQL, DBName, banco de dados, o host, ok? Depois o usuário e depois a senha. Então a gente vai usar essa mesma estrutura com algumas pequenas mudanças. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Ao invés de MySQL, você vai colocar SQL Server, tá bom? Depois, vamos colocar aqui, ó, Server. E aqui, a gente vai ter a variável que vai ter o nome do nosso servidor. Então, vou colocar aqui, ó, Server _ name,
Tudo bem? Aqui na segunda parte, a gente vai ter data base, que é o nosso banco de dados. Eu vou colocar aqui DB. Depois a gente vai ter o nosso usuário e por fim a nossa senha, tá bom? Então percebam que as mudanças foram bem poucas, né? Nós mudamos esse pedaço aqui e o restante se manteve inalterado, tá bom? Aqui em cima eu vou criar a variável server name. E aí fica aquela pergunta, Fábio, aonde que eu encontro esse server name, esse nome do servidor? Se você abrir o SQL Server Manager ou Management, e eu vou abrir aqui para que você possa ver também, você vai perceber que naquele momento da conexão com o servidor aparece esse nome. Só aguardando aqui, gente, ó. Então nesse momento aparece aqui, ó, Server Name. Esse nome aqui, gente, é o que eu preciso, tá? Então seleciona, copia, aí você volta lá, vem aqui, abre aspas, Ctrl V cola. Agora, o nome do banco, vou colocar aqui, ó, DB igual, e aí é importante que você tenha um banco, né? Então, a gente vai voltar aqui, vou fazer aqui a minha conexão, e nós vamos observar aqui o que foi feito na nossa última aula. O nosso banco, criado na última aula, se chama DBPDO. Dentro dele nós temos uma tabela, cliquei no lugar errado, Tables, e a tabela se chama TBUser, tá bom, gente? Então a gente vai trabalhar com esse banco e com essa tabela. Voltando, nome do banco, DBPDO, tá bom? O nosso usuário, que aqui está como variável, a gente pode criar aqui também, user. No meu caso, eu vou aqui desconectar e conectar de novo, só para que a gente possa ver. O meu usuário está aqui, gente, ó, login, SA1, esse é o meu usuário. Então, vou colocar aqui, ó, SA1, aproximando. E a minha senha, que não é uma senha tão complicada, não é uma senha tão difícil, é uma senha bastante simples, apenas para teste, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Esta é a minha senha. Ok? Então, eu tenho aqui configurado o meu server name, eu tenho aqui configurado o meu banco, eu tenho aqui configurado o meu usuário e a minha senha. Tá bom? Se tudo isso aqui estiver correto, vai aparecer conexão efetuada com sucesso e quando não, a mensagem de erro. Tá bom, gente? Então agora a gente volta para lá e a gente vai testar aqui, gente. Ao invés de aparecer tudo isso, a gente já tirou, tem que aparecer a conexão efetuada com sucesso. E olha só, gente, conexão efetuada com sucesso. Ou seja, estamos conectados com o banco de dados SQL Server. Vou trocar aqui a senha, tirando um dígito, só para a gente ver, dou um refresh e aparece aqui, ó, erro, ok? Então, falha de logon do usuário SA1, tá bom? Então, pessoal, já está funcionando, a nossa conexão ela já existe com o banco de dados SQL Server, e aí na nossa próxima aula a gente começa a trabalhar com todos esses elementos, o insert, que mais que a gente pode trabalhar? O update, o delete e o select. Só que agora a gente vai buscar esses dados ou inserir dados na tabela do banco de dados do SQL Server. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!